Vamos falar sério, olho no olho. Me diz uma coisa, bolsonarista tem legitimidade para criticar o atual governo? O bolsonarista que adora falar da corrupção do PT e que passa pano para a corrupção do Bolsonaro, esta fala, eu pergunto a você, esta fala dá para ser respeitada? Porque uma coisa é quando você critica o outro e dá o exemplo contrário daquilo que você critica. Se eu chegar e dizer assim, nossa, a minha cidade está suja, eu ficar cuidando se as ruas estão sujas, se as calçadas estão sujas. E aí eu chego na minha casa e olho, a minha calçada está descuidada, dentro da minha casa tem lixo tudo que é lado. Então, o bolsonarista quer falar muito da corrupção do PT e não que não exista. Existe sim. O bolsonarista fala tanto em estado enxuto, mas ele se cala para o uso do cartão corporativo do Bolsonaro durante os 4 anos de mandato do seu ídolo. Mas aí eles vão dizer que o Bolsonaro gastou menos que o Lula. É sempre relativizando. E então você, bolsonarista, não tem moral alguma para falar nada de ninguém, até mesmo do PT. E os petistas, por sua vez, que adoram falar dos outros e fazer exatamente aquilo que os bolsonaristas fazem, que é ficar falando da vida alheia, mas não olhar do seu quintal, eles ficam nesse processo em que um vai se limpando ou tentando se limpar com a sujeira do outro. E este processo, ele tem cansado o trabalhador, o eleitor médio, que disse não para o Lula no segundo turno, quando de repente ele se absteve, ele votou em branco, ou até mesmo votou no Bolsonaro. E vale também para o Bolsonaro. Quando o PT criou a narrativa do seu terrorismo eleitoral, ele atraiu para si um protagonismo que ele não tinha. É verdade, ele liderou o processo eleitoral e venceu eleitoralmente. Mas o PT, o Lula, eles não venceram politicamente o processo. E, portanto, o Lula que hoje é refém do Arthur Lira, que acha que é o Mandela dos trópicos, mas é incapaz de, por exemplo, mobilizar a opinião pública sobre qualquer pauta que ele levante, haja visto que o seu Lula tem mais de 50% da população contrária a ele, seja de bolsonaristas ou não bolsonaristas, pessoas como eu e talvez você que esteja aí do outro lado. Porque se o Lula tivesse a grandeza que não tem, mas se ele tivesse a grandeza de mobilizar a opinião pública pelo seu exemplo e não só pela sua garganta, para que nós lutemos para a revogação das reformas que destroem o Brasil, para ir contra o teto de gastos e não implantar um novo teto de gastos para puramente se manter no poder, se ele tivesse isto, se ele fizesse esse pacto com a sociedade, eu tenho certeza que muitos como eu iríamos até para a rua para apoiar as iniciativas desse governo
embora não sejamos eleitores de Lula, mas reconheceríamos ali o líder que Lula diz ser, mas que hoje nós não reconhecemos porque Lula não tem esse exemplo, não tem esse estofo. A verdade é que Lula fala e não diz nada. E agora o Bolsonaro, que não consegue explicar a origem de 51 imóveis, quer debater a indicação do Zanin, que pode ser uma indicação ruim, verdade. Mas os seus dois indicados ao Supremo Tribunal Federal também não são lá essas coisas. Então, primeiro cuide do seu lado, cuide do seu quintal bolsonarista e petista. Aí depois você pode falar do outro. Porque enquanto nós continuamos olhando para o outro, nós descuidamos da gente. Quem tem tempo para cuidar do outro, quem tem tempo para ficar fiscalizando o voto alheio, não tem tempo para ver as necessidades que a gente precisa resolver, os problemas que precisam ser resolvidos. Então, meus caros, eu não vejo legitimidade nenhuma no bolsonarista, seja o de Bolsonaro, que fica enchendo o saco e agora hoje é fiscal do voto alheio, como também do petista, que adora falar contra o fascismo, mas aceita o terrorismo eleitoral, que não deixa de ter sido uma ação fascista para chegar ao poder, e o seu líder não ter nenhuma proposição efetiva. Em 6 meses, o Lula não fez nada de diferente. É realmente uma continuação do governo Bolsonaro ou do desgoverno Bolsonaro. Talvez as cores sejam diferentes. Se o slogan do governo é um governo de reconstrução, a reconstrução exigiria, e exige sim numa reconstrução, a capacidade de trazer desconforto para construir o novo. Mas Lula não tem feito nada de novo, portanto não há reconstrução. Há sim uma continuidade, um continuismo, com cores diferentes, mas com insensatez da mesma intensidade.